Essa vitória do Fluminense sobre o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, terra da linguiça, foi importantíssimo. Essa vitória deu asas ao Fluminense. O Fluminense está subindo, está na 18ª colocação. Então você vê a importância dessa vitória, porque estamos a um ponto do Vitória, que é o primeiro ali fora da zona de rebaixamento. O Vitória tem 18, o Fluminense agora tem 17. O Fluminense tem um jogo a menos, né, que é contra o Atlético Paranaense, que ele ainda vai jogar. E é a segunda vitória fora de casa, sob o comando do Mano Menezes, coisa que o Fluminense não conseguia fazer o campeonato, o primeiro turno todo. O Fluminense venceu do Cuiabá jogando fora e venceu agora do Bragantino, que tem um aproveitamento de 78% jogando em casa. É a terceira vitória seguida por 1-0, mas tá bom, é estilo Mano Menezes, não espere muita coisa. E é o terceiro jogo sem sofrer gol. Nível Thiago Silva, não espere outra coisa. É isso aí. A zaga se encaixou. E o que é mais interessante, que no jogo passado foi o Thiago Santos. O Thiago Santos jogou muita bola ao lado do Thiago Silva. O Fluminense não sofreu gol. Agora, dessa vez, ele optou pelo Antônio Carlos. E o Antônio Carlos foi muito bem. Em todos os fundamentos. Por baixo, por cima. Então a escolha foi acertada. E eu acho também que quando o Ignacio fizer a estreia dele com a camisa do Fluminense, vai pelo mesmo caminho, porque o Thiago Silva aí tem uma luz, aí tem uma energia. O poder defensivo dele, a mutação que ele tem, passa para quem está em volta. E até zagueiro ruim vira zagueiro bom. Não que o Antônio Carlos seja um mau jogador, nem o Thiago Santos, e muito menos o Ignacio, mas os caras crescem jogando ao lado de um monstro sagrado, que é o Thiago Silva. 3 jogos sem sofrer gol, 3 vitórias seguidas, subiram na tabela, 18ª colocação, deixou o Grêmio para trás, ultrapassamos o Grêmio, é isso aí. O Fluminense, no segundo tempo, o Fluminense jogou a carinha, o rostinho de areia mijada do Mano Menezes. Lá atrás, fechadinho, segurando um 1-0 que surgiu no final do primeiro tempo, fez 1-0, no segundo tempo o Fluminense fechou a casinha para apostar no contra-ataque. Sem aquela coisa louca, vamos atacar, ataca, fica aquele toca-toca ali no setor defensivo, atraindo o adversário, e o Fluminense apostando nos contra-ataques. Foi assim. É feio? Poderia sair mais? Arriscou? O Bragantino ficou próximo do empate no segundo tempo? Ficou! Mas o que vale são os 3 pontos, é válido, é do jogo, é jogar de acordo com o adversário. O Bragantino é um time organizadinho, um time bonitinho, um time que toca a bola, que pressiona, que tem um bom treinador, que é o Caixinha. Ganhar deles lá é complicado em qualquer lugar. O Bragantino está aí nas 8ª da Sul-Americana, estava na 9ª colocação, agora permanece em 9º lugar no Campeonato Brasileiro. Então não é um adversário fácil, não, mas jogando fora de casa. Fluminense que não teve o Cano, quem jogou, graças a Deus, foi o Cauã Elias, que fez mais um gol. É o terceiro gol do moleque no Campeonato Brasileiro. Ele fez 2 seguidos, depois o Arias fez contra o Palmeiras, agora ele fez o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro. É um centroavante que dá opção. Eu gosto muito do Cano, eu quero muito que o Cano se acerte. Mas é a hora da molecada, é a hora do moleque. Ele chamou a responsabilidade. Foi até criticado, dizem, né, por trás das cortinas, por alguns jogadores mais experientes, porque ele falou, não, bota os moleques para jogar em detrimento dos mais velhos. Mas é isso, tem personalidade, tem coragem para jogar. E é assim que a gente gosta de ver. A molecada tem que ter espaço nesse time, e o Cauã Elias está fazendo a missão dele, que é fazendo os golzinhos dele. Bota Xerém, que Xerém resolve. Outra coisa, ele começou com o Antônio Carlos, o Diogo Barbosa na lateral esquerda, o meio de campo ele manteve o tripé com o André Martinelli e o Ganso. No segundo tempo entrou o Nonato, mais para marcar. O Arias ajudou muito na marcação, né? Teve várias vezes o Arias saiu da ponta dos lados do campo e veio para o meio de campo fechando no 4-4-2. O Serna fez um bom primeiro tempo e teve uma grande oportunidade. A grande oportunidade do Fluminense no primeiro tempo foi justamente do Serna, numa virada que o goleiro Lucão pegou espetacularmente. Primeiro tempo, eu achei um primeiro tempo muito equilibrado,
muito equilibrado. O Fluminense com muita dificuldade no início do primeiro tempo para sair de trás, errando muito a saída de bola. A partir dos 20 minutos, o Fluminense chegou na área adversária, descobriu que tem uma intermediária do adversário, ali criou essa oportunidade com o Cerne, pressionou mais a equipe do Bragantino, mas eu achei o primeiro tempo equilibrado, né? Um primeiro tempo equilibrado, mas com o Fluminense tendo a melhor oportunidade, que foi justamente com o Serna. O Bragantino não assustou tanto assim o Fábio. Já no segundo tempo foi diferente, foi pressão deles, o Fluminense soube sofrer. Se o Fluminense jogar dessa forma, ir pro ataque na hora que for necessário, fazer o seu gol, depois se fechar, apostar no contra-ataque, fazer essas variações táticas e ter a humildade, porque é necessário isso em tudo na vida. Ter a humildade, olha, vamos recuar as linhas, vamos apostar nos contra-ataques, vamos fechar a casinha, vamos segurar nosso resultado, como aconteceu agora. É angustiante? É. Mas faz parte do jogo. E deu certo. É a característica, é a cara do Mano Menezes fazer isso no segundo tempo. Ele fecha a casinha e segura o resultado. Show de bola. Então eu achei o primeiro tempo equilibrado, mas com o Fluminense tendo a melhor oportunidade. E no finalzinho, para dar essa vantagem ao Fluminense, teve o gol. Um passe magistral do Ganso lá pela esquerda, um cruzamento, a bola no segundo pau, Cauã Elias como centroavante. Moleque, joga na seleção brasileira de base, é uma joia preciosa que o Fluminense tem em mãos e sabe fazer gol. Lá no segundo pau, como centroavante, chegou de primeira e fez o gol. Fomos para o intervalo com 1-0 no placar. Show de bola. Já no segundo tempo, teve essa postura diferente. Ele fez algumas alterações. A primeira alteração dele foi aos 13 minutos. Ele tirou o Serna, que até os 13 minutos do segundo tempo estava apagado no jogo, e colocou o Marquinhos aberto. Lá para metade final, na parte final do segundo tempo, o Marquinhos sentiu o posterior da coxa. Mas jogou com um jogador a menos. O Marquinhos estava mancando até o final, até o apito final. É preocupante. Mais uma lesão muscular no Fluminense. O Marquinhos é uma opção muito interessante no segundo tempo. Então aos 13 entrou o Marquinhos. Aos 26 ele fez uma dupla alteração. Ele tirou o Ganso, colocou o Lima, e ele tirou o Martinelli e colocou o Nonato. O Martinelli no lugar do Nonato era de se esperar. Só acho que no lugar do Ganso eu não colocaria o Lima. Colocaria ali o John Kennedy, um outro jogador mais ali pro ataque. Mas ele tirou... O Lima, ele é bom na marcação. Já que a proposta no segundo tempo era fechar, era marcar, apertar a marcação no meio de campo, preencher o meio, eu acho que a saída do Ganso, que estava cansado, e a entrada do Lima preenchia esse requisito ali de maior marcação e maior pegada no meio de campo. Acabou que o Lima foi jogar até ali pelo lado esquerdo, mais aberto. Aos 37 minutos ele fez outras duas alterações, que ele tirou o André e colocou o Felipe Andrade. O Felipe Andrade tem treinado de volante, não tem treinado como zagueiro. O Mano Menezes enxerga o Felipe Andrade como volante, assim como o Marcão também enxerga. Acho que o Marcão deu uma... Ó, o moleque é bom, o moleque é jovem, sabe jogar no meio de campo, jogou comigo como volante. Vamos aproveitar nessa função aí, porque ele tá ficando para trás. Ele ficou para trás do Thiago Santos, ficou para trás do Antônio Carlos, para trás do Ignácio, que chegou agora, tem o Thiago Silva. Então o Felipe Andrade, o único jeito dele jogar era no lugar do André. E foi assim que fez. Ele entrou no meio de campo, o André saiu cansado e entrou o Felipe Andrade para fechar o meio. Tá vendo que as alterações, a entrada do Lima, a entrada do Nonato, a entrada do Felipe Andrade, são para reforçar essa marcação no meio de campo. A outra alteração foi a saída do Arias, aberto, né, pelo lado do campo, e a entrada do Renato Augusto. Essa entrada do Renato Augusto repôs aquele jogador de características do Ganso e deslocou o Lima lá aberto pelo lado esquerdo. O Lima se posicionou mais aberto pelo lado para o Renato Augusto ficar no meio. Mas a partir dessa 37 minutos, aí em seguinte, foi só pressão do Bragantino. O Fluminense sabendo se fechar, se defender muito bem, por cima, por baixo, time organizado. O que a gente não via no time do Fernando Diniz, até no ano passado também, tá? No ano vitorioso de 2023, a gente está vendo agora. A gente não via, até no ano vitorioso, a gente está vendo agora uma defesa mais sólida,
mais organizada, mais protegida, um combate na entrada da área. O adversário não chega com facilidade. Tá vendo os zagueiros evoluindo, principalmente com o Thiago Silva ali do lado deles. Tá bem interessante. Os laterais não saíram tanto assim, a proposta era outra, jogando fora de casa, ainda mais quando o Fluminense fez um gol no finalzinho do primeiro tempo. O Samuel ficou mais defensivo, o Diogo Barbosa também ficou mais defensivo. Uma proposta completamente diferente no segundo tempo. E o caminho é esse, é somar ponto. Era para jogar dessa forma no segundo tempo, para fazer 3 pontos, jogamos e fizemos os 3 pontos. Agora o próximo jogo do Fluminense, se eu não me engano, é a Copa do Brasil. Vou dar uma olhada aqui nas partidas do Fluminense. O próximo jogo do Fluminense é isso mesmo, Copa do Brasil, Juventude, jogando fora de casa. Oitavas de finais. Na quinta-feira, dia 1º de agosto, às 19 horas. E é assim que ganha a Copa. É dessa forma que a gente jogou contra o Bragantino. É dessa forma que times que ganham Copas de Libertadores, de Copa do Brasil, se encaixa com o jogo do adversário e dificulta as ações. Se o Fluminense jogasse uma postura mais aberta no segundo tempo do que essa, talvez a gente tivesse até tomado o gol de empate. É isso aí, fecha a casinha. O que importa são os 3 pontos, é a vitória. O Fluminense tá subindo na tabela e já vai sair dessa situação. Parabéns ao Mano, parabéns ao grupo de jogadores, parabéns à torcida do Fluminense que lotou o seu espaço lá no Nabi Abichedi. Juntos vamos subir nessa tabela aí. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Cauã Elias pra cima dele, estou indo nessa. Flui!